Boa noite. Seguramente, pediu na sua prova para marcar qual das alternativas corresponde a uma medida administrativa, fácil. Só observar qual que começa com a letra R ou com a letra T. Boa noite a todos. As que não começarem com R nem T são penalidades. Boa noite. Boa noite, meninas. Nós vamos terminar essa aula por aqui e já voltamos falando sobre cada uma Boa noite, moça do Zap. dessas medidas administrativas. Muito boa noite a todos vocês. Deixa eu só. De volta com as nossas aulas sobre infrações. Pronto. Boa noite, muito boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu sou apaixonada, nutrição, e a importância dessa nutrição, a importância da nutrição nos nossos pacientes oncológicos, né? Então hoje nós vamos estar com uma profissional de muito valor, doutora Marcela. Vamos aguardar o pessoal entrar mais um pouquinho para convidá-la e que nós possamos partilhar muito essa noite, tá? Então já vão convidando outras pessoas a participarem junto conosco desse momento. Meu paciente oncológico. Isso, deixa eu convidar aqui Marcela. Boa noite, Glória. Boa noite, Sidneia. Josi, Patrícia, Warla, boa noite. Deixa eu convidar aqui Marcela. A doutora Marcela já está conosco aqui na live. Doutor Marcel também conosco. Marcela, eu não estou conseguindo convidar você. Acho que agora vai. Josi, boa noite. Nós que sabemos, Marcela não está conseguindo conectar, não está conseguindo entrar. Nós que sabemos que a nutrição ela é extremamente importante. Como eu costumo dizer, nós somos um fruto daquilo que nós comemos, pensamos e fazemos repetidamente. Boa noite, doutora Marcela. Que prazer estar com você, minha amiga. Oi, boa noite a todo mundo, boa noite a minha querida Érica, minha enfermeira aí de valor, né? Minha vizinha de sala. Doutora Marcela, ela atende na sala ao lado, minha gente. É, A minha querida sala ao lado, um dos melhores atendem. E isso ela é uma das mesmo. profissionais que atende na sala ao lado da minha. Como todo mundo já fala, quem está na sala ao lado hoje? Então, a doutora Exatamente. Marcela, ela é uma nutricionista incrível e ela atende na sala ao lado da minha também. Ela que é uma profissional que entrega muito valor, uma nutricionista integrativa. Lidiane, minha querida, vou estar na sua terra. Eu estou chegando em Salvador sábado, Lidiane, se Deus quiser. Vamos combinar, dando tudo certo, a gente se encontrar, Lid. Lid é uma querida. Vai me abandonar essa semana, né? Por bons motivos, você Muito sabe. bons. Estudar é sempre muito bom, né? Então, gostaria, Marcela, que você se apresentasse para o pessoal. Vamos combinar, Lidiane, sim, vamos nos ver. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho da Marcela e falasse dessa forma como você trabalha com a nutrição. Tá, meu nome é Marcela Azevedo, como quase todos aqui já sabem. Sou nutricionista, estou me especializando em algumas áreas agora que eu estou criando uma afinidade imensa.
Tô aprendendo a cada dia com essa enfermeira aí maravilhosa, a Érica também, que foi um grande desafio para mim, né? Começar esses atendimentos em um meio um pouco complexos, que não nos leva a pensar, se colocar mais no lugar um do outro, porque como a gente atende várias patologias com muitas diversidades, né? Que são inúmeras, são conflitos, né, Érica? Às vezes eu quero uma coisa, ela quer outra, e a gente tem que entrar no consenso. Então é Aí uma. eu faço a biorressonância do paciente, minha gente. Aí quando eu recebo o resultado das coisas que o paciente não pode comer, eu só mando para ela, botar uma carinha assim, fechando o olho, tipo, se É, vire. é bem isso mesmo. E é uma atividade multidisciplinar que hoje a gente está oferecendo aos pacientes, né, de maneira integrativa, onde todo mundo vai colocando um pouquinho do que sabe e tentando resolver como um todo, toda aquela patologia, todos aqueles desafios que os pacientes têm no dia a dia. Porque é uma coisa que a gente às vezes conversa muito, né, Érica? É o se colocar no lugar do paciente, que já não está sendo fácil para ele, e a gente tenta fazer com que tudo se torne uma forma mais leve, cheio de novas informações, porque a maioria dos pacientes que estão ali quase não tem nenhuma informação sobre o que é bom, sobre o que é ruim, sobre o que é uma alimentação, sobre quantas coisas a gente consegue mudar com a forma de alimentação saudável. E a gente vai agregando um pouquinho a cada lado. Hoje eu estou atendendo lá em Glória também, estou atendendo em Itabaiana, estou atendendo aqui em Aracaju. E Glória foi um presente imenso para mim, né? Tá ao lado da Érica lá, né? Acompanhando esses pacientes. Sou muito grata por tudo que você está fazendo por mim e por todos os seus pacientes também. Oh, minha amiga. A gratidão é toda minha. Eu digo que é assim, Deus ele vai fazendo as coisas na minha vida e ele vai trazendo os melhores para pertinho de mim, né? Então você foi um presente que eu vinha, na verdade, uma resposta de um pedido meu a Deus. Ele sabe o quanto os meus pacientes precisavam de uma profissional de valor, como você, né, de uma nutricionista que pudesse agregar e pudesse estar somando aos nossos atendimentos. E hoje os meus pacientes, eles ganharam uma qualidade muito maior. É um brilho no rosto, um sorriso, igual aquela É, paciente que a gente encontrou na sexta-feira, né? é, Então, os atendimentos, eles estão otimizados muito mais. O que já era bom, somou-se e ficou muito melhor. com Que é uma das certeza. coisas que eu sempre prego para os meus alunos, é isso, é o partilhar e é o trabalhar com parceiros. É ter parceiros, e quando você tem parceiros, os seus resultados são sempre melhores. E quem ganha com isso são principalmente os nossos pacientes, Com né? certeza. Quando você tem os parceiros exatos, quando você tem os parceiros que caminham na mesma linha, que andam na mesma direção, os nossos pacientes são sempre os mais beneficiados, são sempre, né? E nós trabalhamos por eles, né? Nós estamos ali por eles, Com fazendo o que certeza. nós amamos, fazendo o que nós gostamos, mas para levar qualidade de vida a eles, né? Exatamente. E hoje o tema que nós escolhemos para essa live foi a importância da nutrição no paciente oncológico. E aí, Marcela, dá para a gente abordar também, além de falar da importância dessa alimentação no paciente oncológico, que muitas vezes não é abordado da forma como deveria ser, né? A gente pode também falar nos alimentos que são oncológicos, que são cancerígenos, né? Tudo começa pela boca. Desde uma mastigação feita da forma errada, né? Ao alimento que você está comendo. Porque também não adianta você se alimentar com os melhores alimentos se você não tem uma mastigação correta, né? E hoje é o dia do dentista. Nós temos Exatamente. parceiros dentistas, temos o doutor Cássio e o doutor Marcelo que estão lá com a gente, né? Exatamente. Então, tudo começa pela boca. Inclusive a absorção. Na boca tem a mastigação, e junto com a mastigação já começa o processo de digestão dos alimentos no nosso organismo. Então, quando se fala de digestão, não se deve levar em consideração apenas intestino. Não é isso. Começa daqui, né? O processo digestório, ele começa daqui. As enzimas digestivas, elas já são colocadas no alimento desde a boca.
E aí vai Exatamente. descendo, fazendo todo esse trajeto, né? Então é muito importante a gente se alimentar bem, mas também mastigar bem, né? E muitos alimentos, eles podem sim tornar-se oncológicos. Então lá no finalzinho eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, tá? Pode deixar. E para começar, vamos falar sobre esses alimentos. Qual é essa importância? Tem realmente, porque o paciente oncológico, ele pensa quimioterapia, radioterapia, ponto. É só isso, doutora? Jamais. Na verdade, o tratamento oncológico, ele precisa ser um tratamento multidisciplinar, né? Que não só o médico, só a quimioterapia, que vai estar agindo ali naquele paciente. Por quê? O câncer é uma alteração celular, né? Que vai ocasionar uma mudança metabólica no paciente. Por quê? Esses tumores vão estar competindo pelos nutrientes que a gente tem no nosso corpo, que a gente vai estar absorvendo. E ele vai estar competindo com o nosso próprio corpo. O que que acontece? Um paciente oncológico, ele tem quase tudo dentro dele ali naquele momento para ter uma disfunção nutricional. Para ou uma perca de peso, ou uma falta de vitamina, ou diminuir a imunidade dele nesse momento, que é de suma importância, né, Érica? É o que a gente vem Exatamente. trabalhando bastante com esses pacientes que a gente tem muito contato lá, manter a imunidade deles em dia, em alta, não deixar o paciente depledar, que é quando ele perde o peso. Então, a importância da nutrição nesse paciente vem aí, onde a gente faz com que o tratamento que ele vai fazer oncológico se torne ainda mais eficaz. Por quê? Se esse paciente que está fazendo uma quimioterapia, ele chega a um ponto de uma imunidade baixar, aí ele não vai conseguir fazer as sessões, porque ele não vai estar apto para aquele tratamento. Vai atrasar o tratamento dele. Um fato que é primordial nesse âmbito oncológico é que o tratamento seja eficaz e no tempo correto. Então, se atrasa esse tratamento, o paciente só tem a perder. É onde a gente hoje, nutricionistas, enfermeiros multidisciplinares, como você integrativa, Érica, busca, né, incluir uma melhor alimentação nesses pacientes, mostrando para eles o quanto é importante. Porque, infelizmente, né, nesse âmbito ainda, a gente ainda tem pacientes que são muito desinformados, os médicos não prescrevem esse acompanhamento nutricional para eles estarem durante esse tempo, acaba desvalorizando um papel do nutricionista que é de tamanha importância nesses pacientes. Só quem Exatamente. vive, né, só quem hoje acompanha pacientes com esses tipos de patologias é que sabe o quanto é importante. Érica E o falou de uma quanto muda, né? Totalmente. Érica falou de uma paciente que a gente atendeu na sexta. O caso dela é renal, né, Érica? Já faz aí diálise, né, há algum tempo. E a gente vem batalhando para ela continuar o tratamento. E eu tenho total entendimento que essa paciente, ela está conseguindo, ela está indo, porque a gente está no Hoje ela atendimento. estava lá no Hidrovitalis. Exata, Estava ô, no coisa boa. Hidrovitalis. Então, esse atendimento multidisciplinar, essa informação que chega ao paciente de um tipo de preparação, quais alimentos ele pode escolher. Aí a gente, Marcela, eu queria que você dissesse uma coisa. De quem é a obrigação da orientação alimentar? Ela é exclusiva do nutricionista? olha, a orientação, ela não é exclusiva do nutricionista. A prescrição dietética, sim, do nutricionista. Mas, por exemplo, ela pode ir em um médico, que o médico vai dizer para ela que, olha, é bom você evitar alimentos processados, ultraprocessados. Mas para a senhora verificar que alimentos são esses, que quantidade você vai poder comer de Aí cada sim é o coisa, aí vai para o nutricionista. nutricionista. Exatamente. E é onde entra o papel fundamental do nutricionista aí. Porque uma orientação é diferente de uma Numa prescrição. prescrição, totalmente É, diferente. E exatamente. eu sempre falo isso, porque você sabe, e os meus pacientes, eles saem com orientação alimentar, né? Aham, Retirar carnes vermelhas, retirar leite, retirar alimentos inflamatórios. Os pacientes, eles saem com a minha prescrição e quando eu solicito a avaliação de Marcela, eu já digo a eles, por favor, quando for para a nutricionista, leva essa prescrição para ela ver como tá. exatamente. Então, Que Marcela, é, ela tem um acesso grande às minhas prescrições dos meus pacientes. Eu acho que 80% dos meus pacientes são encaminhados para ela. E o paciente, ele sempre sai da minha sala
com orientação alimentar, salvo caso ele já saia da minha sala para entrar na sala dela. Exatamente. E aí eu jogo a bola para ela, para mim não ser tão ruim, né? E esse é um fato importante, Érica, quando você tocou nessa abordagem de um paciente que tem uma orientação, que vem de um médico, ou vem de um enfermeiro, ou vem de qualquer profissional que seja da saúde, foi para um nutricionista. Leva toda essa informação que você tem para o seu nutricionista, porque ele vai precisar adequar, ele vai precisar estudar aquela patologia específica, né? Vai precisar verificar interações medicamentosas que vocês vão estar tomando, que é muito importante. É um fator que às vezes eu converso muito com a Érica, que a gente pega muitos pacientes lá que tomam às vezes 20 medicamentos e nenhum condiz com nenhum, porque nenhum profissional da saúde foi lá, pegou e verificou. A gente pega muito paciente que toma medicação pela manhã para acalmar, no meio da manhã para agitar e no final da noite para acalmar de novo. É bem isso mesmo. E assim, é uma loucura quando a gente pega, porque a gente não pode estar interferindo no trabalho dos coleguinhas. Mas quando você vai para um profissional da saúde, se você tem, é sua obrigação informar o profissional que você está indo, quais medicamentos você toma, que horários você toma, e tenho certeza que se ele, pelo menos, entender aquele contexto, ele vai te dar uma orientação do que pode ser melhor e uma orientação do que você pode conversar com o seu médico, com o seu nutrólogo, né, Érica? Com o seu enfermeiro. Então, é de suma importância. E como a Érica estava falando, né, sobre os alimentos como um todo, nesse âmbito oncológico, a gente já tem um pequeno contexto aí, né? Quando a gente sai, geralmente, de uma consulta, um diagnóstico fechado, o médico, a enfermeira já pede, olha, vamos excluir aí os ultraprocessados, né? O que são ultraprocessados, Érica? Você sabe? Eu não. Não sabe? No âmbito eu nutricional. Não sei de nada. Quando eu estou falando com a Nutri, eu não sei de nada. Eu deixo os pacientes comerem tudo. Eu deixo os pacientes viajarem, engordarem, para depois ela ter que emagrecer, porque depois ele volta para mim. Né? Então, assim, eu deixo tudo. Eu sou boazinha. Aí onde a gente entra, Érica, que a gente tem alguns tipos de alimentos, né? Os alimentos in natura, os alimentos processados, os alimentos ultraprocessados. É um exemplo a gente pegar um leite que a gente acabou de tirar lá da vaca, né? E aí a gente fazer um queijo. Esse alimento que era o leite que virou queijo, ele é um alimento processado. E aí depois você vai lá e aí faz o leite em pó. O leite em pó. Ultraprocessado. Só que ele ainda assim não é um alimento tão ruim, porque ele mantém o seu, mas ele ainda assim mantém o seu fator nutricional. Só que aí vamos lá, vamos pensar em um iogurte daqueles Yakult. Ali um alimento ultraprocessado, né? Era um leite que virou uma pasteurização, que virou um iogurtezinho, que foi adoçado, que foi colocado conservante, que foi colocado um monte de coisa, um alimento ultraprocessado. Aí, quando a gente fala desses alimentos ultraprocessados, a gente vai estar falando direcionado a esse paciente oncológico, por quê? Ele já tem um estado nutricional que pode ser comprometido a qualquer momento. E esses alimentos ultraprocessados que não têm quase valor nutricional nenhum, além de não ser interessante para o paciente, ele contém tanto conservante, tanto açúcar, tanto sódio, que só vai fazer atrapalhar ele. Tudo que a gente faz para melhorar em um alimento assim, vai lá e faz com que tudo aquilo que a gente fez foi por água abaixo, né? É a mesma coisa de você pegar... você tem um abacaxi que você pode cortar e comer a fruta. Aí você vai no supermercado e tem um abacaxi em caldas. A compota de abacaxi. Nossa. Cheia de conservantes, aditivos, né? E aí hoje nós sabemos que esses aditivos, que esses conservantes, eles acabam desenvolvendo processos de oncogênese, né? Processo de desenvolvimento tumoral. Exatamente. Então, o paciente oncológico, ele sai da minha sala com a orientação de retirada de todos os alimentos industrializados. Aí Marcela vai botando uns de leve, sabe? Eu tiro tudo. Eu tiro tudo. Por quê? Porque nós sabemos que esses alimentos são alimentos inflamatórios.
né? Um dos Exatamente. principais alimentos, o açúcar. Então, Açúcar, para ele quem é vício, Isso, Érica, vi que tem né? muitos colegas aqui de profissão na live e eu só vou deixar para eles, é claro, assim, a Érica faz um tratamento de terapia neural, né? Tem também a análise capilar que é feita em alguns pacientes, né, Érica, lá na clínica. Sim. E nesse tipo de análise, ela consegue verificar as inflamações Ela dá corporais a que o paciente biorressonância, né? é, que A vai gente dar faz a todas as biorressonância pela inflamações. fibra capilar. Isso. Isso. E aí vai localizar todas essas inflamações que contém ali no paciente, e nesse mesmo relatório sai todos os alimentos que estão ocasionando provável aquela inflamação. É por isso que vem essas listas assim de Erika, retira isso, retira isso, retira isso. Nutricionista, se vire, se vire, né? E a gente Ela tenta. me ama, ela me ama. É, a, Essa paciente, ela não pode trigo, não pode feijão, não pode açúcar, não pode arroz, não pode feijão. Aí ela vai, eu vou dizer não pode, ela vai afastando, ela vai afastando. assim mesmo. Tem uma pergunta aí, Érica, sobre o açúcar demerara. E é um fator bem assim, né, polêmico, quando a gente trata de açúcar, de sal, né? Gente, açúcar é açúcar. O que vai Sempre. modificar o açúcar branco para o açúcar demerara, o açúcar de coco, vai ser o tipo de produção que ele é feito, né? A quantidade de conservante de refinação que é feita na indústria. Mas o açúcar é o Exatamente. açúcar. Assim como o arroz é o arroz. Não existe uma plantação de um arroz Quando a integral e um gente, arroz branco, né? quando a gente fala em questão nutricional, o valor nutricional do açúcar demerara, o valor nutricional do açúcar de coco, o valor nutricional do açúcar branco são semelhantes. O Uhum, que difere, né, é a forma de processar dele. E aí os aditivos que são colocados no açúcar para ele transformar-se branco, né, faz com que ele transforme-se em um alimento extremamente inflamatório para o nosso exa corpo, exatamente. E né? ainda assim continua sendo açúcar, né? E E é, continua sendo açúcar. é, e O é, é esse problema não parâmetro. é em si o açúcar, não é em si o sal, é a forma como ele foi processado para chegar à sua mesa e estar naquele pacotinho que quando a gente chegava no Isso, supermercado escolhia o mais branquinho possível. Quanto exatamente. mais branco, maior o processo que ele passou. E isso sim leva a um nível de inflamação ao corpo também, Exatamente. E né? é onde a gente Hoje tem que nós repensar, né, Érica? Porque, assim, o ser humano em si, ele vem de uma cultura de tudo ser adoçado e nada ser experimentado de uma forma natural. Por exemplo, você chega para tomar um suco de laranja e muitas pessoas pedem para adoçar com açúcar, mas não se dá a oportunidade de provar o sabor realmente da fruta. Ou, por exemplo, café. Tem pessoas que não se adaptam ao café sem açúcar e tá tudo bem, certo? Mas geralmente quem não consegue tomar esse café sem açúcar, ele não conhece o verdadeiro sabor do café, não sabem o que é né? tomar café. Exatamente. E onde a gente entra? O porquê tá adoçando? É realmente uma necessidade? Ou só por conta da comodidade de ser mais doce e tá tudo bem? Né? Tem que se dar a oportunidade de provar outros alimentos, de provar da melhor forma, que é a forma natural, sem aditivos, sem precisar estar acrescentando. A minha cunhada aí falando, tipo eu, é tipo ela, tipo ela mesmo. A Milena tá aí na Pois live, é. minha paciente que já está marcada para você. Espetacular, tá na evolução aí Coisa magnífica. boa, que coisa boa. Será um prazer atendê-la, Milena. É exatamente isso. E nós temos estudos, né, Marcela, que ele coloca que o açúcar, ele é tão viciante quanto a cocaína, né? Então, o uso do açúcar e essa necessidade do açúcar é um vício. É vício. Essa Não é necessidade. vista, não é vista como, mas é provado cientificamente que é um vício. Então, essa Isso, necessidade que você tem de tomar o seu suco adoçado, de tomar o seu café adoçado, né? De estar comendo aquele bolinho, aquele docinho no final do almoço. Isso pode dizer muitas coisas, inclusive que você é viciada exatamente, Selma, misericórdia. Selma é uma paciente viciada em açúcar, que nós já estamos modificando um pouquinho isso. isso. E assim, Mas que ainda diz precisa muito, melhorar né? mais.
E diz muito, Érica, esse consumo exagerado de ou açúcar ou coisas oleosas, também do comportamento do paciente, que pode ser uma válvula de escape que ele utiliza para algo que está incomodando ele, né? E é o que Exatamente. a gente vem falando, por isso que a gente fala que é uma nutrição integrativa, que é uma enfermagem integrativa, porque não é só chegar lá, passar uma dieta para o paciente e acabou. Não é isso. A gente quer que o paciente tenha resultado, a gente vai a fundo, né, no que está acontecendo, naquele caso com o paciente, o que que levou ele a fazer aquilo, o que que acontece há anos na vida dele que faz com que ele não consiga cumprir uma dieta, né? Por isso que às vezes a gente acaba se envolvendo emocionalmente muito com os pacientes, porque realmente a gente vai a fundo. Porque hoje eu acho que não só o meu objetivo, mas o objetivo de Érica também, não é só praticar uma enfermagem, uma nutrição. Não é só isso. Vou utilizar a frase de Érica, ser um profissional realmente de valor, porque é onde a gente vai estar integrando na vida desse paciente uma melhora significativa, não só na alimentação, não só no emagrecimento, é em uma noite de sono bem dormida, é em ter menos ansiedade, é em conseguir você sentar e ler um livro que muitos não conseguiam, porque dispersavam a atenção por causa de vícios de alimentação, ou de inquietude, ou às vezes de incluir muita cafeína no horário inadequado, e é por isso que a gente senta, conversa, às vezes não tem hora de uma consulta acabar, né, Érica? Oh, e com muita frequência, que é uma das coisas que às vezes as pessoas dizem, ah, mas você só tem vaga para março, meu Deus. Mas eu prefiro que seja assim, porque eu só consigo atender 10 pessoas por dia. E E olhe lá. a minha consulta normalmente ela perdura entre uma hora e meia, em alguns casos passa bem mais que isso. Uhum. Né? Então não tem como fazer um atendimento, mulher, deixa de rir. Não, mas quando é o Eu não paciente filho tenho de como, Érica. nós não temos como fazer. Ela tá rindo, mas ela não faz diferente, não. Teve uma tarde que eu atendi um paciente, atendi dois, atendi três, e Marcela com o mesmo paciente. E eu encaminhei o filho e a mãe para ela. Ela passou a tarde inteira. Eu digo, pronto, agora vai sair os dois. Aí quando saíram, eu fiz, e aí, quando é que eles voltam? Ela fez, não. O menino já saiu com a prescrição dele, a mãe vai marcar uma consulta. Como é? Ela fez, eu estava só com o menino. Eu estava É, só com o menino entendendo como é a rotina dele, entendendo como é essa nutrição que ele faz em casa para poder isso, modificá-lo, né? isso, Então, exatamente. essa rotina e esse olhar fazem a diferença. O Arla colocando os pacientes lá fora querendo matar a recepcionista. Ó, Claudinha, Cláudia, coração pra você. Cláudia, amenize aí pra gente, porque você sabe que o paciente sai de lá sorrindo e é o que Pois importa. é, exatamente. E também, se fosse o contrário, não seríamos nós. Né? Os Exato, que a gente profissionais que não é atendem culpado. em 15, 20 minutos, infelizmente, não somos nós. E também não conseguem entregar os resultados que nós entregamos. Né? Exatamente. E é assim, Érica, e é um fato muito importante para esses pacientes que é traçado um degrau de cada vez, né? Não é feito nada de imediato, não existe uma dieta para em um mês você perder tudo o que você precisa. Você precisa aprender, caminhar um degrau de cada vez para o resultado ser para a sua vida, né? É Exatamente. importante você saber caminhar um degrauzinho de cada vez, é o que eu converso com os meus pacientes. Não existe resultado imediatista, porque aquele resultado que é de imediato, você também perde de imediato. Você tem que aprender a ir nessa estrada Mudança de hábitos, não é emagrecimento. Quando totalmente. perguntam, você trabalha com emagrecimento? Não, eu não trabalho com emagrecimento. Ai, como eu vejo você postar que seus pacientes emagreceram 25 quilos, 12 quilos, 15. Sim, mas eu não trabalho com emagrecimento, eu trabalho com saúde. E nós entendemos que onde existe saúde, existe a ausência de doença, né? Que uma Exato. pessoa gorda não tem como você ter gordura e ter saúde. Gordura em um nível desproporcional, claro, né? Então, quando você restitui e restaura a saúde desse paciente, você traz também essa queda de peso, porque você tira o que está lhe adoecendo,
né? E Exatamente. aí, voltando novamente para esse nosso tema do câncer, nós sabemos que, e ainda falando sobre o açúcar, nós sabemos que o açúcar é o alimento da célula oncológica, né, doutora? Então, um dos primeiros alimentos que a gente retira, e aí esse eu retiro da alimentação do paciente, tá? Isso é orientação alimentar e é obrigação de todo profissional da saúde, né? Quando o profissional ele não faz essa orientação alimentar, ele está deixando o seu papel, a Exatamente. orientação alimentar, E é onde a gente né? vê muito déficit de intenção, de integração, de querer aprender um pouco mais, de querer ir a fundo sobre alguns assuntos, né? Porque um diagnóstico sozinho, ele não compete ali. Tudo tem que ser Exatamente. explicado, tudo tem que ser conversado, e é o que hoje a gente vem enfrentando, né, Érica? É a falta de informações que os pacientes vêm de quando recebe um diagnóstico, né? A maioria não sabe para onde vai, como é, o que fazer, o que procurar. Tem que ser conversado, tem que ser explicado, você tem que ter tempo de atender seu paciente, tirar as dúvidas dele e também dizer o que precisa ser feito, né? Só que Exatamente. assim, a falta de informação que a gente pega os pacientes, assim, é surreal, é surreal. Pacientes que vêm aí, né, Érica, de fazer hemodiálise, vêm comendo carne vermelha todos os dias, vêm com nível de hidratação altíssima, muitas vezes, sem ter esse tipo de informação, que é o básico, Que é né? o É o básico, básico. exatamente. Que é orientação, que não é prescrição, é orientação. Então, essa orientação é a obrigação do profissional de saúde que lhe acompanha, né? A prescrição, quantidades, o que exatamente comer, horários de se alimentar, aí é com essa moça aqui embaixo, ó. Mas a orientação é o profissional que lhe acompanha. Essa orientação Exatamente. você já deve sair do consultório após o seu atendimento ciente dele, né? E aí Exatamente. você vai adequar isso. Como é que eu vou fazer isso? Não, então eu vou para a Nutri para ela me ajudar a seguir essas orientações, Isso. Isso. Assim como né? existem orientações de alimentação, existem orientações sobre o uso de medicamentos, né? Interações, reações que pode dar em um tempo de alimentação desse medicamento, se passar muito Isso. tempo. Por exemplo, quem está fazendo tratamento oncológico tem muitos medicamentos que causam formigamento na perna, no pé, né? E o paciente chega para a gente, olha, tá acontecendo alguma coisa, tô com Náusea, né? formigamento, tô com nauseada, eu não tô conseguindo comer, esse horário aqui tá difícil, não tô conseguindo dormir bem. E eles não têm essa orientação do que aquele medicamento pode causar. Para ele começar a ficar mais tranquilo, que tudo aquilo está sendo causado pelo fato dele estar fazendo o tratamento. E não como um novo fator patológico ali que está atingindo eles. Porque a maioria pensa, não, já estou com outra doença. Será que é um câncer em outra área do meu corpo? Né? Será que está acontecendo outra coisa? E eles não têm acesso a essas informações. E por isso os profissionais eles têm que ir a fundo, eles têm que conversar mais sobre isso. E você que é paciente, que está aqui na live, que tem alguma patologia e está com alguma dúvida, conversa, vai atrás do seu profissional, vai atrás de conversar, tirar todas as suas dúvidas. Eu digo sempre assim no consultório, sabe, Marcela, que se você está com um profissional e ele traçou um tratamento para você e você não confia nele, troque. Troque, Troque de exatamente. profissional. Porque existem muitas enfermeiras integrativas, existem muitas nutricionistas integrativas, existem muitos clínicos, muitos cirurgiões. Então, veja outras opiniões. Mas só siga o tratamento de um profissional que você confie, que você saiba que ele sabe o que está fazendo com a sua vida, né? Exatamente. Porque é a sua vida. Eu cuido muito bem da minha. Então, você cuide também muito bem da sua. E veja a quem você está entregando a sua vida para ser cuidada, né? Exatamente, com Então, essa certeza. relação de confiança, ela tem que existir. E você tem que estar muito consciente do profissional que você escolhe para lhe ajudar, né? E aí, quando você chega para um profissional e ele diz a você, um nutricionista, eu vou falar isso não, deixa para lá.
que temos nutricionista aqui, e ainda tem pessoas que não pensam igual a mim, porque eu vejo hoje o leite como um alimento extremamente inflamatório, Inflamatório. né? Mas eu sei que tem muito colega nutricionista que ainda é adepto ao leite, mas quando o paciente sai da minha sala, a depender do seu grau de alergia, a depender do seu resultado de biorressonância, ele sai com restrição de leite, sim. E hoje muitas pessoas elas saem com a restrição do leite, porque hoje o leite que nós tomamos não é mais aquele leite de quando nós éramos pequenas, né? Hoje o leite que nós tomamos, ele é um leite cheio de hormônios. Hoje as vacas, mesmo que seja o leite natural, hoje as vacas, Marcela caiu? Cadê meu povo? Vocês estão me ouvindo? Marcela caiu aqui. Vamos levantar a doutora Marcela, que ela está caída, minha gente. Voltando. Voltei. Pronto, levantamos, doutora Marcela. Levantamos. Então, falando nessa questão do leite, hoje as vacas elas recebem uma injeção hormonal 2 vezes ao dia para não parar a produção leiteira. Esse hormônio é 30 vezes o que a vaca precisa para se reproduzir. Esse hormônio vai para onde? Vai ser excretado no leite. E nós, quando nós tomamos esse hormônio, que é 30 vezes o que a vaca precisa, imagine o que eu preciso. Então, assim como existem esses casos, né, dessa interação medicamentosa com o leite, né, principalmente agora, para esses leites vendidos diretamente à indústria, né, onde eles querem mais leite, querem mais lucro, não é mais aquela vaca do interior que não tinha nenhuma medicação, que ia para aquela fabriqueta de leite lá, que fazia aquele queijo totalmente artesanal, que ainda existe, né, em alguns lugares, mas são bem poucos. Por isso que a Erika está falando dessa questão aí inflamatória no leite, porque quase 80% da produção brasileira hoje em uso desse leite, existem sim essas interações medicamentosas vindo no próprio leite, por isso que a Erika deixa bem frisado isso. Assim como a carne da galinha, né, do frango, existem muitos hormônios. Até agora estamos tendo mais opções, né? Quando a gente vai ao supermercado, o chamado frango feliz, né? Que é criado solto, sem hormônio, né? Então, e hoje está começando a surgir no mercado novas opções, que eram as opções que a gente tinha, né? Pelo menos na minha infância, era aquela galinha criada lá no interior, no terreiro da casa, solta, sem precisar acrescentar nenhum tipo desse hormônio. E hoje a indústria está tentando voltar com esses alimentos, porque as pessoas estão começando a entender melhor tudo o que está acontecendo. Assim como uma criança de 8, 9 anos, ela já tem uma formação postural diferente, como um biotipo de uma mulher, por conta da quantidade de hormônios que ela já vem tomando desde do nascimento, né? Então, você vê o biotipo de uma criança já é muito diferente de uma criança de antigamente. Exatamente. Por conta dessa produção aí de tantos hormônios que ela vai comendo e vai produzindo nela mesmo, nessas interações. E vai alterando a sua real produção hormonal, né? Por isso que nós temos tantos processos de adoecimento. Por isso que nós temos hoje crianças tão frágeis, né? As meninas aos 9 anos menstruando, né? As mulheres aos 30 entrando em menopausa. Exatamente. Menopausando. Exatamente. Né? Os altos índices de câncer de mama, que estão também inteiramente relacionados, como eu já falei durante as lives, durante esse mês que a gente está voltando para o câncer de mama, o câncer ele é multifatorial. E a alimentação, ela influi e pode desenvolver, sim. Exatamente. E se você já tem uma célula oncológica, ela pode se potencializar, né, por conta da sua alimentação. Exatamente, então, que muitas vezes a célula cancerígena, ela já está ali, né, dentro do nosso corpo, só esperando um fator para ela abrir. Para ela desenvolver, exatamente. Só ela se manifestar. Então, é onde entra esses fatores nutricionais. Antes de eu cair, tinha uma pergunta, que eu esqueci o nome da pessoa, perguntando sobre
obesidade, circulação, se trata com alimentação. Não é só essas patologias. Eu acho que tudo está em volta da Tudo. alimentação, certo? Desde quando você quer dormir melhor, desde quando você quer ter mais atenção, desde quando você quer emagrecer também, que é um fator aí de vida saudável, sim, para quem está com sobrepeso ou quem quer enxugar um pouquinho da sua gordura. Quem ali não tem um intestino regular, né, Érica, que a gente pega muitos pacientes lá que não conseguem ir ao banheiro regularmente, então já tem algo errado. Você tem que estudar toda o que acontece quando o alimento Até a entra água, né, Marcela? A gente pega muito muito no pé. paciente que não toma água. As pessoas, elas Exatamente. não têm o hábito de tomar água. Inclusive, Érica, a Milena que tá marcada para você, quando ela chegou logo para mim, ela não tomava nem 2 litros de água, tomava 1,5, se eu não me engano. E hoje ela me fez uma pergunta assim, eu até achei tão bonitinho assim. Ela, Nutri, tem uma quantidade de água máxima que eu posso tomar? Porque assim, hoje eu tô conseguindo já tomar 4 litros, 4 litros e 200. Ai, meu Deus, só coraçõezinhos pra você. E é muito bacana isso, sabe? É o hábito da hidratação, é o hábito de você ver como você consegue melhorar não só sua pele, sua digestão, sua concentração, né? Tudo isso vai influenciar a sua retenção de líquidos, que Eu muitas tenho, vezes está eu tenho muito ligada. paciente que ele chega com queixa de cefaleia. E a dor de cabeça desse paciente é só É falta de água. extrema, exatamente. Ah, Erika, eu tenho dor de cabeça todos os dias, todos os dias, todos os dias. Quando faz a biorressonância, meu amigo, você toma água só no banho. Ele não precisa nem responder, né? Porque na biorressonância já Até. dá até. E aí, esses pacientes, a gente passa, você prescreve, faz o cálculo de hidratação diária e o paciente volta 30 dias depois, faz eu não sentir dor de cabeça durante todos esses dias. E sem o E uso de está algum medicamento não, próprio sem para isso, né, medicação Érica? nenhuma. Exatamente, porque muitos chegam, olha, eu quero um medicamento para dor de cabeça. Olha, eu quero um medicamento para digestão. Olha, eu quero um medicamento para isso. Minha gente, calma. Vamos tentar resolver primeiro, né? De outra forma. Se lá na frente a gente Olha, Selma, precisar. Selma colocando aí. Era eu antes, exatamente. Selma era uma dessas pacientes que se medicava todos os dias, que sentia dores todos os dias. Ela é também portadora de uma doença autoimune em remissão. Está vivendo um processo lindo na vida dela de autoconhecimento. Ai, que massa. Selma, nós temos um suporte, eu tenho um suporte junto no tratamento com Selma, junto com Paulo, doutor Que Paulo massa. Barros, que é o terapeuta que Thelma, também atende na sala ao lado. Thelma, tô te esperando, viu, também. Gosto de É, desafios. é, exatamente. E ela tem mudado muito a realidade da vida dela, inclusive ela não faz mais uso de medicações analgésicas, Que né? massa, bacana. As medicações analgésicas foram retiradas da vida dela. E uma coisa muito interessante que eu achei que aconteceu com Selma, nós iniciamos o tratamento, ela começou a sentir-se bem, e aí ela foi para a médica dela, da autoimune, e a médica perguntou como era esse tratamento. E o que é que você está fazendo? Ela fez, olha, doutora, eu não sei. Mas eu estou fazendo. Se a senhora quiser saber, a senhora estude, pesquise, que a senhora vai saber também. Eu fiquei assim. Você disse assim, ela fez, disse, Érica, porque eu não ia saber explicar direito. Então, o que é melhor? Não é ela estudar, você não vive estudando, então ela vai estudar também, aí ela vai aprender e vai saber o que eu estou fazendo. Vai Selma, você precisar estudar, arrasou. vai precisar estudar muito, né, Érica? Um Bastante. pouquinho, um pouquinho. Né? Mas os nossos pacientes, a gente acaba desenvolvendo essa relação de confiança, né? Porque também se não confiar, nem adianta ir. Exatamente, porque a Porque não base vai dessa ter resultado. confiança, a base dessa confiança entre o paciente e o profissional que está atendendo ele ali, vai ser importante justamente por isso. Não é só aquele fator, eu acredito, vai dar certo. Eu acredito, estou com quem eu confio e vai dar E certo. vai dar Então, certo. essa confiança, esse acreditar que esse trabalho, com certeza, vai fazer com que você mude algo, é o que também vai fazer aí ter essa resposta nesse tratamento ser positiva. Com certeza.
Com certeza. Então, Marcela, com relação aqui ainda ao câncer, nós só temos 15 minutos de live, viu? Nós já estamos há Ai, já. 45 minutos conversando. O tempo aqui passa muito rápido. E Passa vamos mesmo. falar um pouquinho sobre os alimentos, Marcela, que eles podem levar, que eles podem evitar o câncer, né? Pronto. Como Vamos nós lá. podemos fazer de uma forma alimentar para evitar que haja o desenvolvimento do câncer no nosso corpo. Então, vamos lá. Uma coisa que eu converso bastante com a Érica também, com meus pacientes, que eu tenho sempre conversas muito abertas sobre alimentação, né, Érica? É, comer comida de verdade nunca vai ser um problema para o paciente. Não existe aquela desculpa. Até às vezes eu e a Érica entre alguns conflitos, vai viajar, pode viajar e tá tudo bem. Mas você tem que saber quais são as boas escolhas que você pode fazer. Escolhe uma comida de verdade. Quando eu falo comida de verdade, é uma carne de verdade, é um frango de verdade, né, Érica? Não precisa estar escolhendo alimentos ultraprocessados como uma calabresa, uma toscana, um presunto, um peito de peru. Esses embutidos, eles além de conservantes, eles possuem muito sódio, que são fatores primordiais aí para afetar muito mais uma pessoa que já está em um tratamento oncológico ou aquela pessoa que ainda não tem e que está predisposta a adquirir não, né? A ativar aquela célula que está ali. Então, é importante você conhecer um alimento, você conhecer a forma que ele é preparado, você conhecer o que é um conservante. Por exemplo, quase nenhuma pessoa é instruída a ler um rótulo. E é uma coisa muito importante que eu converso com meus pacientes e envio materiais para eles ensinando como ler um rótulo de um alimento. Porque, por exemplo, você vai no supermercado e lá tem biscoito fit, né? Vá lá, aí você olha a tabela nutricional daquele biscoito fit. Glutamato de sódio. Exatamente. E aí vem um monte de palavrinhas que parece que estão escritas em chinês, que a pessoa não entende, porque é cada palavra, cada palavrão, como os pacientes falam, que ninguém sabe o que significa ali. Uma pessoa que não é instruída, uma pessoa que não estudou para essa finalidade. Nós, nutricionistas, estudamos e continuamos a estudar, porque todo dia é lançado no mercado um conservante novo, um tipo de adoçante novo, e aí a gente precisa ver o que acontece com aquele adoçante. É um adoçante natural? É um adoçante artificial? Até a Erika fez um post, né? Publicou alguma coisa sobre o adoçante artificial. E cada vez a gente precisa estar se inteirando sobre esses novos itens que é inserido nesse mercado da indústria. Então, por isso que é importante você optar por comida básica, aquela comida feita de vó, sabe? Uma cenoura, uma batata, um tomate, alface, o arroz verdadeiro, o feijãozinho verdadeiro, sem acrescentar esses temperos prontos. Por exemplo, caldo de galinha, sazon. Por que utilizar isso? Utiliza um alho, uma cebola, aquela pimentinha do reino que vende na feira que é moída na hora, né? Pode utilizar esses condimentos naturais que hoje existem X lojas de produtos naturais que existem vários condimentos sem acrescentar sódio, sem acrescentar conservantes. Só que a facilidade do dia a dia de pegar um caldo, colocar na comida, a comida está pronta, leva as pessoas a estarem isso, consumindo alimentos que nem elas sabem o que está ali dentro, né? Um exemplo do miojo, né? Macarrão instantâneo. Vou falar macarrão instantâneo para não falar miojo. Do macarrão instantâneo. O problema em si não é o macarrão. O problema em si desse macarrão instantâneo é o tempero que vem nele para colocar depois que ele é cozido. Porque a base de sódio, de glutamato que tem ali dentro, de vários conservantes, é surreal. É o que você poderia comer quase que em um mês. Você come ali uma E pequena as porção. pessoas, elas são viciadas na praticidade. Exatamente. E Até além do vício... por esse ritmo corrido que nós temos, né? E aí as Isso. pessoas, elas se viciam no que é prático, no que é fácil. Mas nem tudo que é fácil, e na verdade a maioria das coisas que são fáceis, elas não são boas. Exatamente. Né? Se o açafrão pode sim, com Pode, certeza. açafrão, com certeza. Com Cúrcuma, certeza. açafrão, com certeza. Coloral, não. Exatamente. Ou a galinha pode chamar, que a gente vai sim, tá bom? Érica, a respeito desse vício da praticidade, não é só a praticidade.
É como você falou, alguns alimentos viciam e cada vez você quer mais aquele alimento. Um exemplo muito nítido são de crianças que começam a consumir o McLanche Feliz. Né? Por exemplo, o vício é criado por conta do brinquedo que ganha de um lanche, mas depois o vício é continuado por conta daquele lanche, daquela quantidade de conservantes, de sódios que tem ali dentro, faz com que a pessoa coma, goste, mas sei lá, não sente o gosto de quase nada e cria um vício daquele alimento, cria um vício. Então, vai criando esses hábitos que são surreais, de ruins, né, para a nossa vida. Se você pegar um McLanche e você colocar numa mesa e deixar lá, aqui em Aracaju tem uma médica, a doutora Paula, que ela deixa no consultório dela, eu acho que já tem mais de 3 anos, e o hambúrguer, ele não cria fungos, Érica. Você entende o que é isso? Não cria fungos. Um alimento que não cria fungos, só imagine a Ele é quantidade de tudo menos alimento, né? Exatamente. Então não tem nada de É verdade igual a ali dentro. margarina, né? A páprica também pode, tá bom? É igualzinho a margarina. Exatamente. Tem até um memezinho que às vezes aparece na internet que bota assim um alimento. Se a formiga não for lá comer, é porque não é um alimento bom. Então a gente já vê o quão ruim esses alimentos ultraprocessados são para a nossa saúde, né? Exatamente. Tem uma paciente minha aqui de Alagoas, que ela tá, a Clébia, ela tá colocando aqui eu com bolacha recheada. Ela é dona no supermercado. E houve uma época que ela parou de comprar biscoito recheado de morango. Porque se ela comprasse para vender, ela comia. Nossa. Hoje ela parou com isso, hoje ela já compra e consegue entender que aquilo ali não faz bem para ela, né? Ah, que bom. Hoje E ela que a melhorou base bastante, né, Clébia? e a base verdadeira tem que ser essa. Não de você se esconder de um alimento que você costumava comer para não comer. A base é você saber o porquê você não deve comer, Porque você não deve sabe? comer. Exatamente. Você tem que. É esse o nosso papel lá no consultório, também explicar o porquê você não deve e o porquê você deve. Então, vai ficar. Todo mundo tem o livre-arbítrio, todo mundo vai decidir se vai comer ou se não vai comer. Mas é nossa obrigação explicar qual o melhor caminho e qual é o pior caminho para você seguir naquele momento, sabe? Exatamente. Dr. Wagner colocando aqui. Alimentação 80% alcalina e 20% ácida, exatamente. Um paciente, principalmente um paciente oncológico, né? A sua alimentação ela tem que ser o mais alcalino possível para poder levar um equilíbrio celular, né? E favorecer ou impedir que essa célula tumoral ela continue a se proliferar, ela continue a se Exatamente. desenvolver. Então, se você Exatamente. está num meio ácido, você vai ter uma replicação celular, né? Muito maior do que teria, Muito maior. né? Exatamente. E E aí você vai, ao invés de inibir o crescimento dessa célula, você vai favorecer o crescimento dessa célula. Né? Exatamente. E é onde Andréia... entra uma pergunta que às vezes fazem, Érica, a respeito da suplementação nesses pacientes oncológicos. É onde tem que entrar esse âmbito multidisciplinar para análise de tudo que ele já está tomando e análise de tudo que ele precisa. Porque como existe essa regrinha básica do ácido, tem muitos medicamentos que se a gente não verificar ao ponto dele certo, ele vai estar atrapalhando mais o paciente do que vai estar ajudando. Por isso é importante essa multidisciplinaridade em torno desse paciente oncológico. Exatamente. O paciente oncológico ele requer cuidados específicos, assim como toda patologia, né? Exatamente. E uma coisa que nós fazemos muito é os pacientes eles são tratados na sua individualidade, né? A Maria com câncer de mama tem um tratamento totalmente diferente da Josefa com câncer de mama. Exatamente. E né? isso serve Porque não são só para o pessoas paciente oncológico. distintas. Exatamente. No caso... aí... Pode falar, desculpa, Érica.
Como eu estava falando, essa individualidade é importante, além desse âmbito oncológico, em todos os outros, porque um tratamento que corresponde a um paciente, ele não corresponde ao outro, às vezes do mesmo biotipo, às vezes do mesmo histórico, e por isso que é importante. Não existe uma dieta da moda fixa que todo mundo pode seguir, não é ela que vai te dar um resultado, mas sim esse planejamento individual para cada paciente, de uma forma realmente feita para você. Exatamente. Dr. Wagner colocando, cada um com seus níveis de estresse oxidativo. Exatamente. Exatamente. E esses níveis precisam ser avaliados e conduzidos da forma correta, né? Exatamente. Esse final de semana, durante a aula do curso, uma das minhas alunas, a gente fez avaliação de exames laboratoriais, e uma das minhas alunas, ela estava com níveis de vitamina C muito baixo, um estresse oxidativo aumentado, níveis inflamatórios aumentados, e ela fazia, mas eu faço ozônio toda semana. Eu digo, tá, você faz ozônio toda semana há quanto tempo? Tempo, exatamente. Ah, tem... Não, calma. Nada é aquela história, nem tanto, nem tão pouco para tudo. Exatamente. Né? Em tudo na nossa vida, nós temos que ter uma dosagem, né? Tudo na nossa vida nós precisamos dosar. Então, Érica, você nunca vai comer uma pizza? Eu vou comer uma pizza, sim, né? Mas eu não como uma pizza com frequência. Exatamente. Ah, e assim, você vai comer um sanduíche? Vou. Eu também tenho ansiedade, eu também tenho estresse, eu também tenho uma vida corrida, né? Esses dias eu estava estressada, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, 1 hora da manhã, fazendo uma aula estressada. Eu fiz, olha, eu vou pedir um sanduíche. Pedi um sanduíche. Meu marido filmou e ainda mandou para uma amiga minha. Olha a doutora comendo um sanduíche 1 hora da manhã. Ele fez isso. E eu estava, sim, comendo. E tá tudo bem. tá Porque tudo isso bem. não é uma rotina. Exatamente, tá tudo bem. E é o que eu sempre prezo com meus pacientes, Érica, também esse fato, né? Que tá tudo bem. Se existe algo que é muito importante, se existe uma reunião familiar, que você não vai conseguir seguir à risca tudo aquilo que está planejado, tá tudo bem. Agora, se você pode, no meio desse âmbito, fazer uma boa escolha, tá tudo ótimo, né? Exatamente. Porque o que acontece? Quando a gente estava falando aqui de comidas, alimentos ultraprocessados, por exemplo, eu vou pedir um sanduíche. Pede com carne de verdade. Pede né? Evita aquele presunto, evita aquela carne que é Exatamente. ultraprocessada. Tenta fazer a melhor escolha que você pode dentro das suas opções. Então, é sempre isso. Não significa porque a Érica é enfermeira, ela trata todo mundo, no final de semana ela está comendo uma pizza. Sim, qual o problema? Nenhum. Gente, somos pessoas normais também, né? Temos o conhecimento sobre os alimentos, sobre saúde, sobre algumas patologias, e a gente também precisa do nosso tempo, da nossa comidinha, da nossa afetividade, né? Nessa comida que é muito afetiva, né, Érica? Também. E a gente realmente precisa, mas a gente aprendeu e a gente aprende dia a dia a fazer as melhores escolhas possíveis, tá bom? Exatamente. Uma coisa é eu estar com um nível de estresse oxidativo elevado, eu estar passando por um processo oncológico, eu estar passando por um processo de adoecimento, independente de qual seja no meu corpo, né? E eu estar desenvolvendo um tratamento para resolver aquele problema. E aí eu tenho que ter ciência que durante o meu tratamento, a minha alimentação é extremamente importante. Né? Exatamente. Outra coisa é eu ser uma pessoa saudável, com índices saudáveis, e querer comer um sanduíche. Eu vou comer. Né? Vamos conversar sobre isso, viu, mocinha? Era carne boa, viu? Pão direitinho, carne boazinha, ó, nutre do meu coração. Mas tudo precisa ser avaliado, né? As pessoas, elas precisam entender isso também, né? Quando é que eu tenho que seguir tudo à risca? Ah, mas a Érica disse que ela come um sanduíche. Como? Graças a Deus, até hoje, não tenho nenhum problema oncológico desenvolvendo no meu corpo. Então, tudo bem. Exatamente. Se amanhã eu vier a ser acometida de um câncer, eu não vou comer pão. Porque você já tem essa consciência. Exatamente. Eu sei que eu vou potencializar o meu processo de adoecimento com a minha alimentação.
né? Então, se hoje cada um que está nos ouvindo aqui, ou se pelo menos uma das pessoas que passaram para nos ouvir aqui hoje, fixar na mente que a minha alimentação, ela diz muito do sucesso do meu tratamento, seja ele um tratamento oncológico, seja ele um tratamento de hipertensão, diabetes, um tratamento renal, um tratamento para perca de peso, né? Se as pessoas elas se conscientizarem que elas precisam cuidar da sua alimentação e que nós somos aquilo que nós comemos repetidamente, pensamos e fazemos repetidamente, né? Nós somos um geral disso tudo. E eu digo muito isso na minha sala. Nós somos aquilo que nós comemos, pensamos e fazemos repetidamente, né? Isso mesmo. Se todos os dias pela manhã você come uma coxinha e toma uma Coca-Cola, você vai desenvolver um problema de certeza. Com certeza, não tem nem dúvida, né, Érica? Exatamente. Se todos os dias você acorda e você reclama que o trabalho não presta, que você que era melhor estar morto, que queria se matar, você vai desenvolver um problema mental também. Exatamente. Né? Se todos os dias você come, dorme, come, dorme, come, dorme, não se exercita, não faz nada que leve à sua melhora, você também vai ter um processo de adoecimento. São pilares para a vida, né? Exatamente. Mente, corpo e alma, a gente tem que trabalhar todos eles juntos. Muitos pacientes chegam no consultório perguntando, quero uma dieta para isso, isso, isso. E muitas vezes o paciente sai do consultório sem uma dieta porque ele está lá e a gente vê que o que ele precisa é de conversa, é de orientação, é de mostrar para ele que o que ele está pensando naquele momento não condiz com o que ele precisa. Né? Mas sim de um autoconhecimento, uma autorresponsabilidade, que a gente precisa mostrar esse caminho também. Se está acontecendo isso com ele, é porque aconteceu isso, isso, isso e isso. Então, você tem que ser autorresponsável pelo que você faz. E ser responsável pelo que você vai fazer com você daqui para frente. É muito importante o paciente ter essa conscientização. Exato. E entender que ele está ali, ele está com um profissional, mas a responsabilidade do tratamento não é minha enquanto profissional, é dele. É dele. Como eu digo isso também, né? Converso com eles. Eu disse, eu sou uma nutricionista muito boa, viu? Sou muito top. Mas assim, o resultado que você quer vai depender exclusivamente agora de você. Porque a minha parte eu já fiz, tá aqui, e agora é com você. Espero que você volte aqui pra gente analisar e vai estar tudo certo, mas depende primordialmente do paciente, dele querer seguir. Ele pode ir para a Érica, conseguiu a consulta, foi lá, mas não seguiu o que ela pediu. E aí? De quem é essa culpa? Né? Não adianta nada. E aí, quando ele sai, às vezes tem paciente que sai com a prescrição de um ômega 3. Aí o Arlan, ele faz, e só é isso? Só isso. Por quê? Porque eu não ia fazer o que eu pedi. Porque ele não confia no meu trabalho. Então, se eu vejo que um paciente não confia no meu trabalho, eu nem não perco tempo com esse paciente, porque ele não quer perder tempo com ele. Exatamente. Ele está buscando uns meios práticos de tentar resolver as coisas dele sem ele precisar. Quem trabalha com fórmula mágica não trabalha comigo. Não sou eu. Né? Nós somos profissionais da saúde e nós não trabalhamos com mágica. Exatamente. Então, chega lá, me dê aqui. E as pessoas, elas estão acostumadas a ter a fórmula mágica. Eu quero o comprimidinho que vai tomar e vai me emagrecer. Eu quero o comprimidinho que vai passar a minha dor. Eu quero o comprimidinho... Não, você tem que acordar cedo, você tem que fazer sua atividade física, você tem que tomar água, você tem que tirar alguns alimentos dos seus hábitos, você tem que criar novos hábitos. Porque o que está lhe adoecendo são seus hábitos. Exatamente. E são pequenos fatores, né, Érica, que para muitas pessoas não condiz com nenhum tipo de informação que vale alguma coisa. Por exemplo, você questiona um paciente sobre a função intestinal dele, se ele consegue fazer cocô todos os dias. E o paciente fala que não faz. Será que é normal? Para talvez aquela pessoa ela ache que é normal, porque ela já vem a vida toda dela assim, que não fazia todos os dias, e aí a gente vai começar a analisar quais fatores estão envolvidos nisso. Será que além do nutricional, o emocional não está envolvido?
né? Será que esses alimentos ultraprocessados que ele está comendo ali, a falta de fibra, a falta de hidratação, será que não está atrapalhando esse trânsito intestinal? E as pessoas, elas não se perguntam, elas não se questionam, para elas está tudo bem o tempo todo e não tem nada de errado. Mas são pequenas perguntas que a gente deve se fazer. Tem pessoas que às vezes eu pergunto assim: você faz cocô todos os dias? Ah, não sei. A pessoa não se observa, a pessoa não se Não. cuida, E ela quando não eu sabe, pergunto, o cocô afunda? Como não é? sabe, não sabe. Né? É Porque as muito. pessoas elas não têm o hábito de se observar, de se tocar, de se conhecer, Exatamente. né? Marcela, nós já estamos com 1 hora e 5 minutos de live. Daqui a pouquinho o Instagram ele vai fechar a nossa live, infelizmente. É uma pena. É, se deixasse, nós ficaríamos aqui boa parte da noite conversando e assunto não nos falta. É, isso é Porque é um verdade. tema muito amplo, né? Com muitas coisas, mas que vocês entendam que. Ó, Clebian está dizendo que hoje veio de uma pediatra com encaminhamento para um nutricionista, porque a bebê dela de 2 anos é intolerante à lactose e tem uma alergia grave ao leite. Tá vendo aí? Clebian, essa moça atende lá na sala ao lado, viu? Pode levar É, para ele. tá tendo Pode mesmo. levar para ela que ela vai lhe ajudar. E como eu estava dizendo, né? É um tema amplo, que nós temos muita coisa a falar. Essa é só a primeira live de muitas que eu vou fazer com a doutora Marcela, não se preocupem. Então vamos ter outros momentos para discutirmos juntas É, eu sobre fugi outros enquanto deu. temas. Eu É, fugi enquanto deu. foi. Aí ela fugiu, assim, sabe? Fiz, olha, vamos fazer. Olha, nós vamos fazer uma live, o tema é esse, certo? Tchau. Foi. Chegou assim mesmo. O Porque Paulo tá quem... aí, ó. O Paulo tá aí, Paulo me convidou para fazer uma live com ele e eu disse: vamos ver. Tá vendo? Ele deve Paulo, estar deixa eu super lhe me divertindo. explicar como é que marca live com a doutora Marcela, tá? Você chega, você diz, doutora, dia tal, você vai fazer uma live comigo sobre o tema, esse tema aqui, certo? Tchau. Entendeu? Porque se você explicar não, se você esperar que essa moça aqui, que ela lhe deu uma data e um horário para fazer essa live, não dá não, viu? Então, tem que ser assim. E quem tem conhecimento precisa partilhar esse conhecimento. E é isso que Exatamente. nós fazemos aqui. Nós estamos partilhando, né? E se cada um dos que estão aqui Ó, Paulinho já entendeu a dica, viu? Ai, meu Deus. Então, se cada um dos que estão aqui entenderem a importância ou guardarem alguma coisa do que nós falamos nessa mais de 1 hora de live, significa muito. É uma Muito. dizendo, tem que pegar de surpresa. Elma É é uma quase isso. paciente muito querida que um dia eu cheguei para ela e disse, Elma, eu queria muito fazer uma live com alguns pacientes meus e lhe convidar para falar um pouquinho sobre o seu caso, sobre como foi o seu tratamento. Ela, Érica, eu quero. Mas será que eu consigo? Consegue? Consegue sim. E aí, um dia eu fazendo uma live, ela tava, espera aí, deixa eu chamar aqui uma moça. Pô, chamei Elma. Tá, ela arrumando os cabelos. Érica, você não me avisou. É, comigo não Mas dá tem que não para pegar de chamar assim. surpresa para poder o negócio Não. fluir melhor, É, né? não, comigo tem que organizar, porque não dá para pegar de surpresa, né, Érica? Você sabe, Dá, né, que em não. casa é difícil. Não, não. Então, Marcelo, eu quero lhe agradecer, minha amiga, pela partilha, agradecer pela parceria que nós temos hoje, que ela vai durar por muitos anos, tá? Tenho certeza disso. Agradecer principalmente pela sua dedicação aos nossos pacientes, Eu tá? que agradeço. Muito, muito obrigado. E obrigado por ter aceitado meio que de livre e espontânea pressão, São. estar conosco nessa live essa noite, tá? Agradeço também a todos que estão conosco, que estão nos ouvindo, que estão participando desse momento de partilha, Isso né? mesmo. Obrigada a todo mundo que está aí, né? Se dispondo de um tempo para nos acompanhar aqui.
Para a gente é muito importante essa resposta do público no que a gente faz, né, Érica? Nos mostra que o caminho que a gente está trilhando, por mais difícil, muitas pedras às vezes no caminho, né, que nos fazem às vezes voltar um pouquinho depois, dar um impulso, né, Érica? Mas nos faz mostrar, nos mostra, na verdade, quanto importante é e a gente está no caminho certo, né? Porque cada sorriso daqueles pacientes, cada conquista que a gente tem, cada melhora significativa em patologias que muitas vezes são desacreditadas, né? Que a gente tem muitos casos como esse lá, e eu estou muito feliz de fazer parte do seu time, porque eu digo que é um time, porque todo mundo ali Somos, trabalha nós somos junto, um time. todo mundo ali trabalha. Às vezes eu fico aqui, às vezes eu converso com meu marido, não, tô falando aqui com o terapeuta, não, tô falando aqui com a Érica, tô discutindo isso, porque realmente é um acompanhamento multidisciplinar que a gente tem, a gente conversa sobre os pacientes, a gente vê o que pode melhorar, o que não pode. Às vezes eu tento convencer a Érica que a gente precisa ir por um caminho, ela tenta me convencer que é por outro, e a gente sempre chega no Aí meio a gente vai no termo. meio, mas vai É, junta. mas vamos juntas, apostando e acreditando uma no trabalho da outra, que é muito importante. Hoje foi um dia bem difícil, sabe, Marcela? Ontem eu fui fazer uma biorressonância e o meu aparelho de biorressonância deu um problema e eu não sabia o que tinha acontecido com ele. Fiquei até 2 horas da manhã ontem conversando com o rapaz de suporte da manutenção, que eu acordei, por sinal, ontem à noite. E é uma pessoa incrível que me deu toda a atenção. Eu baixei o aplicativo, procurei tudo no software, não era. Era um fio que tinha desencapado. Graças a Eita, Deus a gente conseguiu descobrir o problema. Hoje eu tinha 6 pacientes agendados para biorressonância, então eu tinha que estar com esse equipamento funcionando. E antes de chegar no consultório com o aparelho de biorressonância funcionando, o meu aparelho de ozônio quebrou e vai ter nossa, que ser encaminhado para manutenção em São Paulo. Então, assim, foi um dia que foi difícil. E eu coloquei um louvor, como eu sempre atendo, com um fundo musical na sala. Eu coloquei um louvor e eu não prestei atenção no fundo que aparecia no louvor. E aí a paciente que eu estava atendendo foi que me fez. Você já leu essa frase? E a frase tinha assim: Moisés encontrou muito mais de Deus no deserto que nos como é? Que nos castelos, não era nos castelos. Lá no faraó. nos templos? Não são templos. Mas é mais ou menos isso, né? Que Moisés encontrou muito mais de Deus, que ele teve muito mais oportunidade de ver Deus e de falar com Deus no deserto, do que de ver Deus na riqueza ao lado dos faraós, né? E ali eu entendi que Deus estava me mostrando que era no Egito isso. E aí era Deus mais uma vez me mostrando que nós conseguimos ver Ele muito mais nessas adversidades e que elas vão sempre aparecer, né? Porque eu comecei a me questionar, Senhor, de novo, tudo quebrando aqui, passa na frente, no palácio do faraó, exatamente, Viviane. E eu digo, Senhor, passa na frente, o que é que o Senhor quer me mostrar? O que é que eu preciso ver nesse dia hoje, né? E aí foi paciente que reclamou porque o atendimento atrasou. E foi, assim, uma complicação o dia de hoje. Mas nós terminamos o dia com aquela sensação, assim, de dever cumprido, de tudo certo. O aparelho ele vai precisar ir para São Paulo, vai precisar ir para manutenção. Normalmente essa manutenção ela dura em média de 10 a 15 dias, pelo menos, né? Mas aí Deus é tão misericordioso e tão presente na minha vida que eu tenho um amigo, Dr. Wagner, que está na live conosco, que ele tem um aparelho reserva e que já se disponibilizou e que vai mandar esse aparelho para mim. Então, os Oh, meus glória! pacientes, exatamente, os meus pacientes, eles não vão ficar desassistidos, né? Que bom. E aí eu entendo o que é enxergar Deus no deserto, né? Os meus pacientes Mas, de hoje, eles não ficaram sem ozônio, porque eu tenho uma outra parceira, fisioterapeuta, a doutora Nívia, que quando eu liguei para ela, fiz, Nívia, meu aparelho de ozônio quebrou. Eu tinha 6 pacientes na clínica esperando para serem atendidos com ozônio.
E aí eu liguei, eu fiz, Nívia, meu aparelho quebrou. Ela fez, pode pegar o meu agora. Ai, que bom. E os pacientes não saíram sem atendimento. Pessoas boas, Érica, atraem pessoas boas. E tudo que Também. hoje você faz é tão de melhor para cada paciente e tão de melhor para você mesmo, porque você sabe se reconhecer. Às vezes a empresa dá uns puxões, né? Acorde, se valorize, preste atenção em você, né? Porque você também precisa de Sempre. cuidados, mas é, como você está falando, Deus é muito, muito bom com a gente e você é uma pessoa maravilhosa, né? Eu falo assim, você sabe que eu te agradeço pessoalmente, eu falo com você pessoalmente sobre isso, mas você é uma pessoa muito de luz. E assim, pessoas de luz irradiam outras pessoas de luz. E pessoas que trabalham juntos podem contar um com o outro, porque eu tenho certeza que se fosse um colega seu também, você estaria junto, estaria pegando na mão e levando para um lugar melhor. Com certeza, como o Paulo está colocando aqui, semelhante atrai semelhante. E por isso que eu digo que Exatamente. os melhores, eles estão ao meu lado. Exatamente. E aí, no final do dia, eu parei e eu fui avaliar como eu pude ver Deus no dia de hoje no deserto. Né? Que é aquele dia que começou para dar tudo errado, né? Terminou de uma forma muito bonita. Exatamente. E E com tem muitos resultados positivos, como positivos, sempre. como sempre, né? Porque todos os dias é um dia abençoado, todos os dias é um dia de bons resultados. Você acredite nisso, porque o seu trabalho aí está sendo incrível. Eu, mais do que ninguém que estou ali no dia a dia, que eu vejo quanta coisa acontece, posso dizer, você realmente é uma profissional de valor, você é uma profissional que hoje está levando Vamos. esperança, né, aos pacientes que chegam para você com diagnóstico sem uma resposta, né? E hoje você está dando esperança, você está dando saúde, e assim, o que é mais importante, você Eu, está dando uma vida e um brilho no olhar de cada um que sai dali de dentro. amém. Estamos fazendo isso. Né? Esse é o nosso trabalho. É devolver o brilho no olho, é devolver a cor aos olhos, né? De tantas pessoas. E nós vamos, aos pouquinhos, conseguindo isso com muito êxito, graças a Deus. Exatamente, E sempre sob a permissão de Deus. Né? exatamente. Então, pessoal, uma boa noite para todos. Muito Muito, muito, obrigada. muito obrigada a todos, porque o Instagram já botou um reloginho aqui, então daqui a pouquinho ele vai cancelar nossa live. Oi, um beijo Foi muito grande. bom. Deixa eu desativar aqui os comentários para ver se eu consigo. Peraí. Para a gente fazer um print. Um print, né? Deixa eu me ajeitar, porque, né? Claro! Hoje Sorriso. ela me mandou uma foto que estava se reenergizando. Eu mandei uma foto de como é que eu estava em casa, né? Olha, Vamos vamos lá. lá. Não foi, Aqui não. foi. Pois manda também, viu? Que o meu não foi, não. Eu ando. Muito Pessoal, uma boa obrigada. noite. Gratidão, muita Beijo. paz a todos vocês. Vá Tchau. descansar agora, viu? Ô, sim, senhora. Um beijo, Tchau. tchau.